Alô, galera ligada do canal Assuntos Futebol. Hoje vamos relembrar a trajetória de um ícone do nosso futebol, o craque das faltas, e um dos grandes nomes da nossa história. José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, é um ex-jogador e atualmente comentarista brasileiro. Conhecido pela sua personalidade, forte e polêmicas, e por ser um dos grandes ídolos do Corinthians, Neto teve uma trajetória no futebol marcada por muitos gols de falta, lances marcantes e uma passagem inesquecível pelo Corinthians. Vamos conferir a trajetória completa desse craque. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, para a gente chegar a mais apaixonados por futebol. Bora fortalecer o canal e aumentar o engajamento. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Começou a carreira no infantil da Ponte Preta, onde jogou por quase mas ainda amador. Se transferiu para as categorias de base do Guarani. Talentoso, o meio-campista despertou a atenção da opinião pública tão logo estreou como profissional aos 17 anos. Despertou interesse de grandes equipes do Brasil, chegando a ser visto por alguns como um novo Maradona. Apesar disso, passou o segundo semestre de 1986 no Bangu como um grande talento do futebol brasileiro. Vamos revisar a história completa da sua primeira passagem pelo Guarani. Primeira passagem de Neto pelo Guarani, 1983-1986. Neto chegou ao Guarani aos 17 anos. Em 1983, vindo das divisões de base do clube, sua habilidade técnica e sua visão de jogo logo chamaram a atenção, e ele rapidamente se firmou no time principal. Era um jogador muito talentoso com a bola nos pés, especialmente nas cobranças de falta, algo que se tornaria uma das suas principais características. Em 1985, Neto foi um dos destaques do Guarani no Campeonato Paulista. Ele ajudou o time a se destacar no cenário estadual, chamando a atenção de clubes maiores. O seu desempenho nas competições nacionais e internacionais também foi notado, e ele se tornou um jogador fundamental para a equipe. Além disso, Neto foi crucial na campanha do Guarani no Campeonato Brasileiro de 1986, onde o clube teve uma boa campanha e chegou a se destacar. Mesmo com a pressão de competir com times maiores, com o crescente sucesso no Guarani, Neto não demorou a ser notado por outros clubes. Sua saída foi um marco importante para a carreira de Neto. Mas ele sempre guardou o Guarani com muito carinho, lembrando-se da sua primeira oportunidade no futebol profissional. Durante sua passagem inicial no Guarani, Neto teve seu nome marcado pela torcida e pela história do clube. Sua visão de jogo, habilidade nas faltas e passes precisos eram a essência do seu jogo, e ele se destacou como um dos melhores jogadores do time. Do Guarani para o mundo, Neto fez história com a camisa alviverde do Bugre. Sua técnica, seu talento nas faltas e sua garra em campo o tornaram um ídolo da torcida. Foi lá, no Guarani, que Neto deu os primeiros passos para se tornar uma lenda do futebol brasileiro. E mesmo após a sua saída para o Bangu, a marca de seu futebol jamais foi esquecida. O Guarani e Neto, uma história de sucesso, talento e paixão que ecoa até hoje. Esse é o legado de Neto em sua primeira passagem pelo Guarani, onde ele brilhou como um dos maiores jogadores da história do clube e iniciou sua jornada para se tornar um ídolo no futebol brasileiro. Ney esticou para Neto, que na corrida bateu no cantinho, enganando o Leão. Um bonito gol, final, Guarani 3, Palmeiras 0. O Guarani diminuiu na falta cobrada por Neto. A bola bateu na barreira, enganando o goleiro Luiz Henrique. Final, Ponte Preta 2, Guarani 1. Mas o Alviverde de Campinas tinha um novato e talentoso meia canhoto. O nome dele, José Ferreira Neto. Sim, o craque Neto. Ele marcou o belo gol de falta contra o time que se tornaria ídolo no futuro. O goleiro corintiano era Solito e o número 2 que tentou impedir o golaço de Neto era Edson Boar, ou Edson Abobrão. E sabe quem marcou para o Bugre? Neto, que saiu do jogo com o Santos
com suspeita de ruptura de ligamento. Fez tratamento dia e noite e valeu. Veja aí que golaço. Gerson dominou, atrasou e o garoto Neto, craque revelação do Campeonato Paulista, enganou todo mundo. Também o goleiro Paulo César foi na dele. 2 estrelas. Os nomes são curtos: Neto, de cá. Entre os dois está o tempo e uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, chamada Ponte Preta e Guarani. Neto, a estrela do Guarani, tem apenas 18 anos e muitos sonhos. Futebol é tudo pra você, né? Minha família humilde, e eu saí de casa com 12 anos para tentar ganhar dinheiro para ajudar minha mãe e meus irmãos. Se Deus quiser, vou conseguir ajudar minha família. Mestre de cá, 15 anos de Ponte Preta. A estrela do time já está com 37 anos de idade. Ele traz as exceções e um craque que não se consagrou no futebol brasileiro como deveria ter se consagrado o dono de um futebol brilhante como ele. Ponte Preta, o que significa essa expressão para você? Bom, significa tudo: amor, carinho, respeito, mesmo porque eu sou de família ponte-pretana. Neto, é claro, ainda não tem as histórias de um de cá para contar, mas já tem o prestígio de um craque menino. A gente tem que ter um pouquinho de personalidade, isso que eu acho que eu tenho bastante. Às vezes o pessoal, a empresa de Campinas diz que eu sou mascarado e às vezes ele fica até um pouco chateado a respeito de eu ser estrela do time. É que nosso time está numa fase muito boa. Domingo passado teve derby, Ponte Preta e Guarani, e foi dia da estrela nova. O Guarani venceu a Ponte por 3-1 e Neto fez 2 gols. Uma nova estrela brilha, mas a outra, mesmo aos 37 anos, insiste em não se apagar. Eu estou lutando contra o tempo, né? Realmente, o jogador com 37 anos não é fácil, não. O que você espera no futebol? Muita alegria. E todo jogador de futebol pretende chegar a uma seleção brasileira. Eu já fui à seleção de júnior, juvenil, só falta agora a principal. E vamos lá, esse é o gol marcado pelo jogador Neto, matando saudade para a torcida do Guarani de Campinas, o gol olímpico de sensacional Neto. Um dos maiores chutadores de volta, de escanteio, seja o que você quiser do futebol brasileiro. O goleiro Barbiroto cobrou mal o tiro de meta e a bola sobrou para Neto. Ele mostrou categoria para decretar o placar final, 3-3. Campeonato Paulista no Parque Antártica, jogaram Palmeiras e Guarani, que ataca. Zé Mário cruza, a bola bate e rebate, sobra para Neto fazer Guarani 1-0. Na última rodada do primeiro turno, o tricolor perde para o Guarani, 1-0. E o Dulcino levou um tombaço ali. Olha o cruzamento para a grande área. Gol! Mais bonito da sua vida? Acho que foi, eu não vi a bola entrar só depois. Você tá conseguindo falar? Tá emocionado? Como é que você se define nesse momento? Eu queria passar e ver esse gol de placa aqui. Por favor. Como é que você sentiu? Conta a história. Como é que você sentiu a perspectiva desse gol, Neto? Eu não sei, viu? No momento agora não dá pra... A passagem de Neto pelo Bangu foi um momento de transição importante na sua carreira, onde o jovem talento começou a chamar ainda mais atenção do cenário nacional. Após se destacar no Guarani, Neto teve uma passagem pelo Bangu em 1986, que não foi tão longa, mas foi essencial para a sua evolução como jogador. Neto chegou ao Bangu no início de 1986, após se destacar no Guarani. Embora a sua passagem pelo clube carioca tenha sido breve, ele foi rapidamente reconhecido por sua habilidade técnica e pelas suas cobranças de falta, que já se tornavam um dos seus principais atributos. Durante sua estadia no Bangu, Neto mostrou seu talento e se destacou com bons momentos em campo. Apesar de o clube não ter conquistado títulos relevantes durante a passagem de Neto, o atacante começou a ganhar notoriedade, o que lhe abriu portas para outros grandes clubes. Seu desempenho no Bangu ajudou a fortalecer sua imagem e a consolidar
sua fama como um dos jovens talentos promissores do futebol brasileiro. Após sua passagem pelo Bangu, Neto transferiu-se para o CAF São Paulo, onde começaria uma nova fase em sua carreira. No entanto, sua passagem pelo Bangu não foi em vão. E o clube carioca foi uma etapa fundamental para o crescimento do jogador, que logo conquistaria ainda mais destaque no futebol. A passagem de Neto pelo Bangu foi curta, mas decisiva. O jovem talento mostrou ao Brasil sua habilidade e amor pelo futebol, colocando o nome cada vez mais forte no cenário nacional. Em 1986, o Bangu teve o privilégio de contar com o craque que logo conquistaria títulos e se tornaria um ídolo no Corinthians e no futebol brasileiro. E você, torcedor, ficou por dentro de mais um capítulo da história de Neto, um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Neto, contratado por empréstimo junto ao Guarani, aparece de uniforme trocado e é recebido pelo patrono Castor de Andrade e pelo diretor Carlinhos Maracanã. A motivação é grande, a gente jogando numa equipe grande, onde tem a motivação do doutor Castor é importante, acho que o jogador tem que ser motivado. A partir desse momento, a gente só tem que jogar dentro de campo, fora deixa pro doutor que ele resolve. Foi nesta arrancada que Neto levou a torcida ao delírio. Foi a primeira vitória do Bangu no campeonato, 2-0 e festa em Moça Bonita. Mas você tem uma equipe que não é Bangu. Aqueles caras não são bons. O Neto não é Bangu. O importante é que nós ganhamos 2 pontos, e ganhamos nosso bichinho aí, vamos guardar para comprar mais um apartamento aí. Muito foda com o Castor de Andrade, porque eu fui emprestado em 86 pro Bangu. Tanto é que o dinheiro do meu empréstimo, o Guarani contratou o Marco Antônio Boiadeiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu fui emprestado por 3 vezes. Nessa época não tinha Lei Pelé, a gente ganhava 15%. E quando eu cheguei lá em Bangu, né, no estádio Moça Bonita, né, que tinha o escritório dele, tanto é que o seu Carlos Maracanã também era um dos patronos do Bangu. Cara, eu tava com muito medo, assim, porque eu tinha medo de conversar com ele. E na época eu recebi, eu acho que foram 150 mil, não sei, não era reais, não sei qual que é o dinheiro que era, em dinheiro. Estou preparando a grana para eles gastarem. Cara, era muito dinheiro. Eu nunca, sabe, tipo assim, você vê esses filmes, o cara pegando aquele dinheiro, te dando uma mala. Ele me deu uma mala de dinheiro. Eu falei, doutor Castor, mas eu não falei, né? Falei, doutor Castor, porque a gente só podia chamá-lo de doutor Castor. E aí eu falei, doutor, mas como é que eu vou levar esse dinheiro pro hotel? Depois eu vou levar ele pra Campinas, eu vou ser assaltado. Ele falou, Neto, ninguém vai mexer com você aqui. Aqui quem manda no Rio de Janeiro sou eu. Falei, meu Deus do céu. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu comprei o Escort R3 turbinado, monstro sagrado. Pô, turbinadaço, eu vinha na Dutra 200 por hora, morar na Toca do Castor. E lá foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Foi um dos lugares mais incríveis que eu morei, foi em Bangu. Foi incrível a minha passagem lá com o Paulo César Carpegiani, com o Mauro Galvão. Mas eu tenho a fama pros cariocas, pra imprensa carioca da década de 90, de 86 e 90, que eu era um bêbado, mas não foi eu. Infelizmente não foi eu, queria eu ter tomado todos aqueles uísque com água de coco, sem nada, né? Mas não foi eu. Mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido o Dr. Castor. Fiquei mesmo. A passagem de Neto pelo São Paulo foi um capítulo importante na carreira do jogador, embora não tenha sido tão longa quanto sua trajetória em outros clubes. No entanto, o tempo de Neto no tricolor paulista foi marcante, pois ele chegou a um dos maiores clubes do Brasil, onde teve a oportunidade de competir em um nível mais alto. Após destacar-se no Guarani e no Bangu, Neto chamou a atenção de grandes clubes, e em 1987 ele se transferiu para o ANEI São Paulo FC IR. Sua chegada ao clube paulista foi como uma grande promessa, já que ele era reconhecido por sua habilidade, especialmente nas cobranças de falta, e por sua visão de jogo. Durante sua passagem pelo São Paulo, Neto teve um papel importante no elenco, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto, o que gerou certa frustração, tanto para ele quanto para a torcida. Embora tenha demonstrado talento e contribuído com bons momentos, a concorrência com outros jogadores do time e a adaptação ao futebol paulista não foram fáceis. Além disso, a pressão de atuar em um clube com uma história tão rica e exigente como o
São Paulo fez com que sua passagem fosse marcada por altos e baixos. Após um ano no São Paulo, Neto não conseguiu conquistar títulos importantes com a camisa tricolor e, em 1988, ele acabou se transferindo para o Palmeiras, onde continuaria sua trajetória no futebol brasileiro, já consolidado como um jogador de grande potencial. Apesar de sua passagem relativamente curta pelo São Paulo, Neto sempre falou com carinho sobre o clube e reconheceu a importância da experiência vivida ali. Ele teve a oportunidade de aprender em um clube de grande estrutura e competitividade, o que certamente contribuiu para sua formação como jogador. Neto, o craque das faltas, teve uma passagem breve, mas marcante, pelo São Paulo. Apesar de não ter conquistado títulos importantes, ele deixou sua marca no clube e na memória de todos que acompanharam sua trajetória. O tricolor paulista fez parte da evolução do jogador, que seguiu para novos desafios e se tornaria uma lenda do futebol brasileiro. Vai chegando. Tem que ser com o pé esquerdo, né? Voltou, levantou, lá pro Neto, a cabeçada e o gol! Gol de Neto! Jogada toda construída por Edu. Foi perfeita a bola. E o Neto vai correndo lá junto à torcida do Corinthians. Nas arquibancadas, né? Nas numeradas tem muito palmeirense por ali. 46 minutos do primeiro tempo. Neto, qual é a emoção de fazer explodir a torcida desse jeito? A emoção, de um lado, é o Palmeiras vibrando, e do outro é o silêncio deles. Eu sempre faço gol contra eles. A passagem de Neto pelo Palmeiras foi um período importante em sua carreira, onde ele teve a oportunidade de mostrar seu talento em um grande clube paulista. Vamos conferir a história completa dessa fase e como ela impactou sua trajetória no futebol. Passagem de Neto pelo Palmeiras. 1988-1989. Após uma breve passagem pelo São Paulo, Neto chegou ao Palmeiras em 1988 com grande expectativa. O Palmeiras estava em busca de jogadores talentosos para formar um time competitivo. Neto, com seu estilo técnico e preciso nas cobranças de falta, parecia ser o jogador ideal para fortalecer o meio de campo. Neto rapidamente mostrou seu potencial e passou a ser uma peça importante na equipe, sendo reconhecido pela torcida e pelos críticos do futebol. Durante sua passagem pelo Palmeiras, Neto teve atuações marcantes e conquistou a torcida com sua habilidade, principalmente nas bolas paradas, uma característica que sempre o destacou. Ele era um jogador de muita personalidade em campo e não hesitava em chamar a responsabilidade para si. Além disso, seu carisma e presença em campo logo chamaram a atenção dos torcedores alviverdes, que se identificaram com sua entrega em campo. No entanto, o Palmeiras passava por uma fase complicada, e o clube não vivia um bom momento em termos de conquistas e estrutura. Mesmo com o talento de Neto, a equipe enfrentava dificuldades no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, o que limitou o desempenho do time em competições importantes. Essa situação foi frustrante tanto para Neto quanto para o clube, pois apesar do talento individual, o Palmeiras não conseguia avançar significativamente nas competições. No final de 1989, Neto foi negociado com o Corinthians em uma troca com o jogador Ribamar, marcando o início de sua história no clube que o consagraria como ídolo. A passagem pelo Palmeiras foi breve, mas essencial para a carreira de Neto, pois foi no clube que ele começou a ganhar mais visibilidade no cenário nacional e a consolidar sua fama de cobrador de faltas e jogador de técnica refinada. Apesar de não ter conquistado títulos com a camisa do Palmeiras, Neto guarda boas lembranças do clube e reconhece o papel importante que o Palmeiras teve na sua evolução como jogador e em sua chegada ao Corinthians, onde se tornaria um ícone. Neto, o craque das faltas, teve uma passagem marcante pelo Palmeiras. Apesar de não conquistar títulos, ele deixou sua marca, mostrou seu talento e ganhou ainda mais espaço no futebol brasileiro. Do Verdão, ele seguiria para um novo destino no Corinthians, onde se tornaria uma lenda. Tá lá, vamos acompanhar, vamos torcer, quem sabe o primeiro gol. Dá o troco, Neto, seleção brasileira, o Nicono ficou paradinho. 15 minutos do segundo tempo, dá um grito de guerra ali o Neto, vamos lá. Ajudando a marcar também no meio campo, aparecendo, encostando no
Essa camisa aqui, ó, é a camisa número 16. Não sei, Sam. 16. Ó, CBF, Confederação Brasileira de Futebol, taças Júlio Zimê, que por sinal roubaram a nossa taça lá de tricampeão e hoje virou correntinha na Rua da Alfândega. Essa camisa aqui é a camisa que eu entrei no lugar do Pelé. Quando o Pelé fez 50 anos, e você vai vendo aí o meu gol de falta do Nicomo, e nós perdemos um jogo de 2-1, o Pelé poderia ter feito o gol, né, se o Rinaldo tivesse passado a bola para ele. O Pelé fez 50 anos, me deu a chuteira que ele jogou, a chuteira ele me deu, né? Jogaram jogadores incríveis, né? Gullit, Careca, só de estar do lado do Pelé foi uma coisa incrível. E essa camisa aqui é uma réplica, né? Uma camisa que eu mandei fazer, linda. Obrigado ao Fábio, um beijo para você, Fábio, ter feito essa camisa para mim. Então essa camisa aqui, você se inscrevendo no meu canal, a gente vai fazer a promoção também de 5 camisas como essa aqui, né? Tem PMG, né? Aí você entra, é a camisa que não é a original, bom deixar bem claro, né, para vocês, mas eu mandei fazer, né, para que eu possa dar de presente para vocês. Porque tem PM, GGG, todo mundo é igual. E democraticamente todo mundo pode falar o que quiser, mas pouca gente pode fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu joguei. Eu sou campeão, eu sou vice-campeão olímpico, sou campeão sul-americano, eu fiz 7 gols com a seleção brasileira, eu disputei Copa América. Eu posso falar, eu posso mostrar. E outra coisa que é mais importante, você pode ter uma camisa número 16, que é um número bonito. Na verdade eu gosto do número 14, que é a primeira camisa que eu joguei com a seleção brasileira, principal, né? E essa aqui é 16, então você pode ganhar, se inscreve aí, eu fiz um gol de falta, que tá te mostrando uma jogada boa, bonita, entrei no lugar do Pelé. Poucas pessoas no mundo conseguiram fazer isso. Que você, que já trabalhou com o Pelé também, né? Você nunca entrou no campo para fazer um gol igual eu fiz. Eu não. Eu entrei no lugar dele, ele deu a faixa de capitão para mim, entrei, fiz o gol, perdemos o jogo de 2-1, mas eu tive a honra de substituir o grande Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que continua sendo o Edson Arantes do Nascimento, né? Até porque ele merece. E eu só sou uma unhazinha perto dele, mas eu tive essa honra. Então se inscreva aí para você ganhar essa camisa também do gol de falta que eu fiz. Valeu, é nóis. Aplaudido por todo mundo, deixa o gramado, o atleta do século, camisa 10 imortal da seleção brasileira, recebe mais homenagens no estádio Giuseppe Meazza, San Siro, em Milão. Momento histórico do futebol mundial. Pelé, aos 50 anos, vai ao campo de jogo para receber amigos, para receber abraços, muito carinho. Ele agradece ao mundo todo por este momento, por esta emoção. Eu tenho certeza que o mundo todo, a essa altura, está dizendo o seguinte: mais uma vez, obrigado, Pelé. Aí a bandeira brasileira, as bandeiras brasileiras agitadas, os aplausos, um momento de muita emoção. Aliás, como em todos os momentos, onde a gente tenha Pelé, seja no campo ou fora do campo, sempre foi assim. Ele emociona, né? 42 do primeiro tempo, Edson Arantes do Nascimento. 50 anos, a festa é dele, a festa é de Pelé. Aplaudido por todo mundo. Deixa o gramado, o atleta do século, camisa 10 imortal da seleção brasileira, recebe mais homenagens no estádio Giuseppe Meazza, San Siro, em Milão. Momento histórico do futebol mundial. A trajetória de Neto na seleção brasileira foi breve e, segundo muitos torcedores e críticos, até injusta, considerando seu talento e seu destaque nos clubes por onde passou. Mesmo sendo um dos grandes nomes do futebol,
brasileiro nos anos 80 e início dos anos 90, Neto não teve muitas oportunidades com a camisa verde e amarela, o que foi uma das grandes frustrações de sua carreira. Neto começou a chamar a atenção para uma possível convocação após suas boas atuações pelo Guarani e pelo Bangu. Mas foi durante sua passagem pelo Corinthians, especialmente após a conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, que ele ganhou ainda mais destaque no cenário nacional e se consolidou como um dos principais jogadores do país. Em 1978, ainda no início de sua trajetória em clubes grandes, Neto foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira pelo técnico Carlos Alberto Silva. Ele participou de alguns jogos amistosos, mas não teve uma sequência significativa. Já com o técnico Tio Sebastião Lazzaroni, Neto foi convocado para a disputa da Copa América de 1989. No entanto, ele acabou não sendo selecionado para a Copa do Mundo de 1990, que foi uma grande decepção para o jogador e para seus fãs, já que ele vivia uma das melhores fases de sua carreira. Durante suas convocações, Neto mostrou a mesma técnica apurada e a habilidade nas cobranças de falta, mas não conseguiu se firmar devido a preferências táticas dos técnicos, além da forte concorrência com outros grandes jogadores da época, como Zico e outros meias que estavam em evidência. A ausência de Neto em competições internacionais, como a Copa do Mundo, sempre foi um tema polêmico e alvo de discussões. Muitos acreditam que ele poderia ter contribuído com seu talento e sua liderança em momentos importantes para a seleção brasileira. O próprio Neto já expressou sua decepção em várias entrevistas, afirmando que merecia uma chance maior de mostrar seu valor em torneios importantes. Embora sua trajetória na seleção tenha sido curta, Neto é lembrado como um dos grandes talentos que poderiam ter representado o Brasil com mais frequência, especialmente pelo seu impacto no Corinthians e por seu estilo de jogo diferenciado. Neto, o craque das faltas, brilhou nos clubes, mas sua passagem pela seleção brasileira foi curta e repleta de frustrações. Mesmo assim, ele é lembrado como um dos grandes talentos do futebol brasileiro, que marcou seu nome com muita raça e técnica. E você, torcedor, acha que Neto merecia mais chances com a amarelinha? Neto cobra com efeito, o goleiro não segura. 1-0. Agora Fabinho faz fila, leva 1, leva 2, toca para Neto, sozinho, o goleiro só acompanha, 5-0, placar final. Arrumação aí, muita gente na boca do gol esperando a cobrança de escanteio que vai acontecer agora. Cobrança fechada. Gol do Corinthians, Olímpico Neto. Camisa 10, tá aí todo cheio de alegria no meio da galera. Você acompanha no replay a belíssima cobrança de Neto. Fechado no ângulo, bola passou do Cantarelli, 1 para o time do Corinthians, 0 para o Flamengo no estádio do Pacaembu. Oferecendo a torcida. 4 para o time do Corinthians, 1 para o Flamengo. Neto na marca dos 40 minutos de jogo no segundo tempo. Você vai vendo de novo o gol de Neto na falha da defesa do Corinthians, da falha da defesa do Flamengo. Vantagem do Corinthians, 4 para o Corinthians, 1 para o Flamengo. E olha só a alegria do Neto. Aí classifica o Flamengo a partir de agora. Classifica o Corinthians a partir de agora. Corinthians! Neto numa subida sensacional. Começando o jogo, começando a festa do Corinthians. A grande forma do Neto. Metendo 1 para o Corinthians. Eu não sei, eu acho esse futebol meio enrolado, Randall. Meio enrolado em tudo, né? Mas eu creio, Wilson. Atenção. Olha o Tupanzinho. Palmeiras esperando aqui atrás. Neto é agora. O Corinthians, Neto, rasteiro queimando a grama lá dentro.
aos 25 minutos e 30 segundos no Estádio Municipal do Pacaembu. E veja que a jornada começou certinha nos pés de Tupanzinho. A participação posterior do Valmir e a chegada de trás de Neto, batendo seco, mais para o canto direito do goleiro Carlos. Mexe no placar o alvinegro, hein? 1-0 Corinthians do Pacaembu. Passe do meio para Guina. Escapando bem, bola com o Neto. Inverteu a jogada, tocou na ponta, abriu para Mauro. Passou liso por Ijuí, vai levando o Mauro, perigo vivo. Olha só o Corinthians descendo com o Neto, vai marcar. Gol! Neto! Gol do Corinthians do Pacaembu! E o Neto tira a camisa, Carlos. Na marca de 17 minutos, segundo tempo, olha a festa da fiel torcida. Neto foi para marcar, tá no placar. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos do Pacaembu. Neto sai do campo, mostra a camisa pra galera. Ele pode ser inclusive expulso. Se o Wright quiser, o Wright pode expulsar o Neto. Mas ele já colocou a camisa de volta. Ele tirou, mostrou, mas não... A história de Neto no Corinthians é, sem dúvida, o auge da carreira do craque, marcada por momentos de glória e paixão com a torcida. Neto chegou ao Corinthians em 1989 e logo se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, especialmente por seu papel fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990. Neto foi contratado pelo Corinthians em 1989, vindo do Palmeiras em uma troca envolvendo o jogador Ribamar. No timão, ele encontrou o cenário ideal para desenvolver seu futebol e conquistar a torcida. Neto chegou com a missão de ser o camisa 10 e líder do meio-campo, papel que assumiu com maestria. Desde as primeiras partidas, ele se destacou pela habilidade técnica, especialmente nas cobranças de falta, que se tornariam sua marca registrada. Seu estilo de jogo e seu temperamento forte conquistaram rapidamente a torcida. Neto não apenas jogava com técnica, mas também com raça e personalidade, características que a torcida corintiana admira profundamente. Ele se tornaria um símbolo da equipe e uma figura carismática dentro e fora de campo. O ponto alto da trajetória de Neto no Corinthians foi a campanha do Campeonato Brasileiro de 1990, quando ele liderou o time rumo ao seu primeiro título nacional. A campanha foi histórica, e Neto foi o grande nome do time, sendo decisivo em vários jogos, tanto com assistências quanto com gols. Ele se destacou em partidas-chave, como nos duelos contra o Atlético Mineiro e o Bahia, com atuações que marcaram a competição. Na final contra o São Paulo, Neto novamente fez a diferença, comandando o meio-campo e liderando o Corinthians em uma vitória por 1-0, garantindo o título. Esse campeonato é lembrado até hoje como um dos momentos mais importantes da história do clube, e Neto foi coroado o grande herói da conquista. Por essa campanha, Neto ficou eternamente marcado na história do Corinthians e ganhou o apelido de Xodó da Fiel. Sua influência foi tão grande que ele se tornou um ídolo eterno, e até hoje é reverenciado pela torcida. Neto permaneceu no Corinthians até 1993, quando deixou o clube, mas já havia conquistado seu lugar como ídolo. Ele ainda passou por outros clubes, mas nunca repetiu a mesma conexão que teve com a torcida corintiana. Sua passagem pelo Corinthians foi um momento único de identificação com o clube e seus torcedores. Até hoje, Neto é lembrado por sua entrega em campo, suas cobranças de falta precisas e seu papel de líder. Ele se tornou uma lenda no clube, e é um dos jogadores mais queridos e respeitados pela fiel torcida. Mesmo após sua aposentadoria, Neto continua ligado ao clube e sempre expressa seu carinho pelo Corinthians. Neto, o eterno camisa 10, entrou para a história do Corinthians com raça, técnica e muita dedicação. Ele liderou o time na conquista do primeiro título brasileiro e se tornou um dos maiores ídolos da fiel torcida. Uma trajetória marcada por paixão e entrega que nunca será esquecida pelos corintianos. Cobrando a falta, canto esquerdo, Rizete. Quando Neto desembarcou em Bogotá, carregava consigo o status de estrela e lenda do Corinthians. Contudo, em Bogotá, o contexto não era tão glamuroso, pois o clube enfrentava tempos difíceis e a Colômbia vivia um período conturbado com a guerra civil contra o narcotráfico. Fora de forma e com pouca motivação, Neto acabou realizando pouquíssimas partidas pelo time colombiano. Em uma entrevista à ESPN, ele revelou seu temor em relação ao traficante que era proprietário do time. Ele relatou que era comum avistar soldados armados nas ruas e
que utilizar táxis para ir ao shopping era proibido dada a recorrência de táxis bombas. A passagem durou apenas 6 meses, marcados pela falta de pagamentos tanto ao Corinthians quanto ao próprio jogador. Em sua breve estadia, disputou 9 jogos e deixou sua marca com 5 gols. A história de Neto no Milionários foi uma experiência curta e, em alguns aspectos, diferente na carreira do jogador. Em 1994, Neto teve uma rápida passagem pelo clube colombiano Milionários, o que marcou sua única experiência jogando fora do Brasil. Essa fase foi breve, mas trouxe desafios e aprendizados para o craque. Após deixar o Atlético Mineiro, Neto recebeu a proposta de jogar no Milionários, um dos clubes mais tradicionais da Colômbia. A contratação gerou expectativa na torcida colombiana, que esperava que o brasileiro trouxesse sua técnica refinada e suas famosas cobranças de falta para o time. Neto foi recebido com entusiasmo em Bogotá, onde os torcedores estavam ansiosos para ver o craque em ação. Desde o início, Neto enfrentou alguns desafios de adaptação, como o clima, a altitude de Bogotá e o estilo de jogo colombiano, que era mais físico e tinha um ritmo diferente do futebol brasileiro. Além disso, o Milionários passava por uma fase de transição, problemas financeiros que dificultou a formação de uma equipe competitiva para as disputas locais. Mesmo com essas dificuldades, Neto conseguiu mostrar seu talento em algumas partidas, especialmente com suas habilidades nas bolas paradas. Ele foi importante em jogos do Campeonato Colombiano, onde marcou gols e contribuiu com assistências. No entanto, sua passagem pelo clube acabou sendo mais curta do que o esperado, e Neto decidiu retornar ao Brasil pouco tempo depois, encerrando assim sua experiência no futebol colombiano. Embora breve, a passagem de Neto pelo Milionários deixou uma marca e trouxe novas perspectivas para o jogador. Ele retornou ao Brasil após alguns meses, mas sempre destacou que a experiência no exterior foi importante para sua carreira, permitindo-lhe conhecer outra cultura e estilo de jogo. No Milionários, Neto é lembrado como um jogador brasileiro talentoso, que fez uma contribuição positiva, mesmo que rápida. Sua trajetória pelo clube é considerada uma curiosidade interessante para os torcedores que acompanharam a carreira do craque. A breve passagem de Neto pelo Milionários foi um capítulo único na carreira do craque, levando seu talento para fora do Brasil. Apesar dos desafios, ele mostrou sua qualidade e deixou sua marca na Colômbia. E assim foi sua passagem. No futebol colombiano, era um time muito bom, mas não tinha ordem, era uma bagunça, não era legal. E a gente vai contar para vocês, e eu vou contar para vocês, para que vocês possam saber a verdade. O Atlético Mineiro, ele sempre teve bons times, né? Mas não pode ficar desde 71 sem ganhar um título brasileiro, né? É uma torcida incrível. A minha passagem no Atlético Mineiro, ela foi legal, por ter jogado num clube tão fenomenal que é o Atlético Mineiro, uma torcida incrível, mas a gente jogou muito pouco, né? O Atlético, que teve uma das piores campanhas em 93, fez investimentos milionários. Contratou estrelas: Renato, Gaúcho, Neto, Éder Aleixo, Luiz Carlos Vinck, Adilson, Darcy e Gaúcho. Neto, que estava na Colômbia, chegou magrinho e cheio de disposição para provar que ainda tem muito futebol. Era um time muito bom, mas não tinha ordem, era uma bagunça, não era legal. E aí você entra na onda também, né, velho? E aí você não se dedica, você faz as coisas que não deveria fazer. Mas no primeiro treino foram 5 mil pessoas, né? Era uma coisa assim absurda o que o Atlético Mineiro, o que a torcida do Atlético fez com a gente. Essa emoção aí dos atleticanos. Olha só, Carlinhos, lá em cima, a galera já recepciona o time do Atlético na maior festa. É a primeira falta que o Neto vai cobrar no Galo, fazendo a sua estreia hoje no time atleticano. Prepara-se o Neto. Perna esquerda de gancho. Neto, cobrança perfeita de quem sabe. Mas foi um time que não deu certo. Não deu certo por isso também. Talvez por isso que o Renato se transformou num grande treinador nesse momento agora. Mas foi uma honra ter jogado no Atlético. Neto, que estava no Atlético Mineiro, é o principal reforço do clube. O técnico Serginho Chulapa espera que os dirigentes acertem a permanência do centroavante Guga. Uma honra que tive de vestir a camisa 10 do Santos. Não joguei nada no Santos. Joguei nada. Mas foi uma honra vestir a camisa do Pelé. Agora vamos para o grupo C, na Vila Belmiro, Santos e Remo.
O estreante Neto bate a falta, o goleiro pega o chute de Macedo, mas não segura o de Paulinho Kobayashi. Paulinho, Santos 1, Remo 0. Deu pro Dinho. Agora Kobayashi, devolveu bem pro Dinho. Pode ir pro fundo, caprichar no cruzamento, veio a bola. Neto! Pegou de primeira e mandou a bola quase na arquibancada. Numa jogada bem trabalhada pela direita. O Neto acabou errando. Veja aí, o cruzamento foi direito. Ele tentou emendar. Aí pegou embaixo e mandou lá pra longe. Fez a interceptação e já tá ligado pra partir na jogada com o Neto. Neto botou o Macedo pra correr. Olha a furada do zagueirão Michinho. Macedo bate. Macedo, 19 do primeiro tempo. Que furada do zagueiro Michinho. Que lançamento do Neto. E aí o Macedo matou o goleiro. Santos 1-0 na Vila. O zagueiro quando estava no chão. Adivaldo, falta lá. Tá valendo o lance. Gol! Silva, 41 do segundo tempo. Acreditou, foi lá, dividiu. Driblou o goleiro e fez um lindo gol na Vila. O Santos mata o Bahia. Esta cobrança de falta de Neto. Santos 1-0. Em 1995, o Meia Neto, ex-Corinthians, seleção brasileira e atualmente comentarista esportivo, desembarcava no aeroporto de Londrina para reforçar a Sociedade Esportiva Matsubara. Mesmo em fim de carreira, Neto foi contratado a peso de ouro. Mas com a bola rolando, Neto mostrou que com a bola nos pés, o investimento valeu a pena, com jogadas geniais e gols espetaculares. Golaço de Neto, ele encobre o goleiro aos 46 minutos do segundo tempo e faz o segundo do Matsubara. Neto, que se envolveu em polêmicas ao longo da carreira, aqui não foi diferente. Com a língua afiada, não poupava ninguém. Trabalha 7 meses, cara. Aqui com disposição, treina meio-dia, no sol, cara, suor. O vagabundo desse vinha não dá um tempo. De saco cheio estamos nós aqui, né? Escutar conversa mole do pessoal de Curitiba, que eles só falam merda. Em 95, o Matsubara ficou em terceiro lugar no Paranaense e marcou a despedida de Neto como jogador de futebol. Em 1995, Neto viveu uma fase curiosa de sua carreira ao se transferir para o Matsubara, um clube do Paraná, conhecido por seu foco na formação de jovens talentos. Embora não fosse um dos times mais tradicionais do Brasil, o Matsubara atraiu jogadores veteranos como Neto para agregar experiência e qualidade à equipe, além de ajudar no desenvolvimento dos atletas mais jovens. A chegada de Neto ao Matsubara, em 1995, foi uma surpresa para muitos. Após passar por clubes grandes e viver o auge no Corinthians, ele optou por um projeto diferente, se juntando a uma equipe que, apesar de modesta, tinha uma estrutura voltada para dar oportunidade a jogadores em busca de retomada e aprendizado. Para Neto, essa experiência foi uma chance de continuar jogando e de transmitir parte de sua experiência para os jovens, que integravam o elenco. Durante sua passagem pelo Matsubara, Neto assumiu o papel de líder em campo, ajudando a organizar o time e servindo como mentor para os jogadores mais novos. Mesmo em um clube de menor expressão, ele continuou demonstrando sua habilidade em campo, especialmente nas cobranças de falta, e sua técnica inconfundível. A presença de Neto também deu maior visibilidade ao Matsubara, que teve a oportunidade de atrair mais atenção e reconhecimento no cenário esportivo. Neto teve uma passagem breve pelo Matsubara, mas deixou uma contribuição significativa, especialmente para os jovens jogadores que puderam aprender com sua experiência e estilo de jogo. Sua presença no clube foi um marco e trouxe ao Matsubara o privilégio de contar com um craque, mesmo que por pouco tempo. Para o próprio Neto, esse foi um momento especial, onde ele pôde vivenciar o futebol de uma forma mais simples, distante das pressões dos grandes clubes.
Embora não tenha conquistado títulos ou permanecido por muito tempo, a experiência no Matsubara é lembrada com carinho por Neto, que sempre fala com respeito do clube e do aprendizado que teve, ao lado dos jovens atletas e do ambiente do interior do Paraná. A passagem de Neto pelo Matsubara foi um capítulo diferente e especial na sua carreira. Em um clube mais modesto, ele seguiu mostrando sua técnica e experiência, servindo como mentor para uma nova geração de jogadores. E aí, torcedor, o que achou dessa fase da carreira de Neto? E assim foi a passagem de Neto no Matsubara. Após fazer história em sua primeira passagem pelo Corinthians, onde se consagrou como ídolo e ajudou o clube a conquistar títulos importantes, Neto teve uma segunda passagem pelo clube entre 1996 e 1997. Embora não tenha alcançado o mesmo brilho da primeira fase, continuou sendo respeitado pela torcida corintiana por sua técnica e liderança. Após deixar o Corinthians, Neto passou pelo Araçatuba, onde jogou por um breve período, até retornar ao Corinthians para uma segunda passagem. No Timão, apesar de sua técnica apurada, enfrentou uma fase mais discreta, sem repetir o mesmo protagonismo dos anos anteriores. Em 1997, Neto continuou sua trajetória no futebol brasileiro atuando pelo Ozan Indaiatuba, onde buscou aproveitar seus últimos anos de carreira no cenário nacional. Neto foi contratado pelo Et Jundiaí, time que surgiu com forte investimento e focado em alcançar boas campanhas. No clube, ele atuou como uma referência de experiência para os mais jovens, ajudando o time com sua visão de jogo e liderança, mesmo que já estivesse no final de sua carreira. No fim da carreira, Neto teve uma breve passagem internacional pelo Deportivo Itália, da Venezuela, onde encerrou oficialmente sua trajetória nos gramados. Essa experiência internacional serviu como uma forma de expandir suas vivências, ainda que não tenha atuado por muito tempo no país. Neto, ao longo de sua carreira, conquistou títulos que o consolidaram como um dos grandes nomes do futebol brasileiro, especialmente por sua importância na campanha do primeiro título brasileiro do Corinthians. Aqui está um resumo completo de seus títulos conquistados, por clubes onde passou. Títulos por clubes. Campeonato Paulista, 1986. Com o São Paulo, Neto conquistou seu primeiro título importante no futebol. Profissional pelo São Paulo, onde participou da campanha do Campeonato Paulista de 1986. Mesmo jovem, ele já mostrava seu talento e ajudou o time a garantir o título estadual. Campeonato Paulista, 1988, com o Guarani. Após sua passagem pelo São Paulo, Neto retornou ao Guarani, foi um dos principais nomes do clube na campanha do Campeonato Paulista de 1988. O Guarani chegou à final e acabou empatado com o Corinthians, mas ficou com o vice-campeonato. Porém, essa campanha foi importante na trajetória de Neto, ajudando a elevar sua reputação no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, 1990, com o Corinthians. Esse é, sem dúvida, o título mais emblemático da carreira de Neto. Em 1990, ele foi o grande líder do Corinthians, na conquista do Chaim I. Campeonato Brasileiro do clube. Neto teve uma campanha brilhante, sendo decisivo em vários jogos, inclusive na final contra o São Paulo, onde o Corinthians venceu por 1-0. Essa conquista tornou Neto um dos maiores ídolos da história do clube, sendo lembrado até hoje como o grande herói do título de 1990. Troféu Ramon de Carranza, 1991, com o Corinthians. Em 1991, Neto também ajudou o Corinthians a conquistar o tradicional Troféu Ramon de Carranza, disputado em Cádiz, na Espanha. Esse torneio amistoso internacional foi uma conquista importante para o clube, e Neto teve papel significativo na campanha, títulos individuais e reconhecimento. Além dos títulos conquistados por clubes, Neto também foi amplamente reconhecido por sua habilidade e suas atuações em campo, recebendo diversas premiações individuais. Bola de prata da revista Placar, 1990. Neto foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 1990, recebendo a bola de prata, prêmio concedido pela revista Placar aos destaques da competição. Prêmio Craque do Brasileirão, 1990. Desempenho de Neto no Campeonato Brasileiro de 1990 também o consagrou como o grande craque do torneio, sendo amplamente elogiado pela imprensa e pela torcida. Eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro 1990. Neto foi incluído na seleção dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 1990, reforçando ainda mais seu papel decisivo na conquista do título pelo Corinthians.
Resumo dos principais títulos. Campeonato Paulista, São Paulo, 1986. Campeonato Brasileiro, Corinthians, 1990. Troféu Ramón de Carranza, Corinthians, 1991. E esses são um resumo do que o Neto ganhou na carreira. Neto, 180 gols na carreira. Corinthians, 82 gols. Guarani, 56 gols. Matsubara, 10 gols. Et Jundiaí, 6 gols. Brasil, 6 gols. São Paulo, 5 gols. Palmeiras, 4 gols. Milionários, 3 gols. Santos, 3 gols. Araçatuba, 2 gols. Atlético Mineiro, 2 gols. Bangu, 1 gol. Neto construiu uma carreira marcada por grandes conquistas e muita emoção, desde os primeiros títulos estaduais até o inesquecível campeonato brasileiro de 1990 pelo Corinthians. Ele se consolidou como um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Deixe seu comentário sobre o momento mais marcante de Neto. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de nossos craques. Até o próximo vídeo.